A guerra na Ucrânia trouxe desdobramentos inesperados para a economia global, mas um dos impactos mais devastadores foi sentido diretamente pelo Kremlin. Se antes Moscou dominava o mercado europeu de energia e usava sua influência para dobrar o continente à sua vontade, hoje a realidade é muito diferente. A Noruega, um país pequeno e silencioso no norte da Europa, emergiu como um verdadeiro gigante energético, tirando da Rússia um dos seus maiores trunfos geopolíticos. Mas como a Noruega conseguiu derrotar a economia russa sem disparar um único tiro, como um país de pouco mais de 5 milhões de habitantes se tornou a peça-chave na destruição da influência energética de Moscou, o que parecia impossível há poucos anos se concretizou em um golpe devastador para Putin, e as consequências disso podem ser ainda mais severas do que o esperado. A virada começou com a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022. O Ocidente reagiu com sanções pesadas e a Europa, dependente do gás russo, viu-se diante de uma escolha difícil: continuar financiando a máquina de guerra do Kremlin ou cortar relações e encontrar alternativas. Em meio ao caos, a Noruega entrou em cena como a nova fornecedora confiável de gás e petróleo para o continente, aproveitando-se da dependência energética europeia para fortalecer sua posição geopolítica. O impacto foi brutal. Em apenas 2 anos, a Noruega conseguiu infligir à Rússia um prejuízo de aproximadamente 75 bilhões de dólares. Moscou viu sua participação no mercado europeu de gás despencar de 35% para números insignificantes. Ao mesmo tempo, as exportações norueguesas de gás natural atingiram um recorde histórico, superando qualquer expectativa anterior. A virada de jogo não foi apenas econômica. Com essa mudança, o poder da Rússia sobre a Europa diminuiu drasticamente. Durante anos, Putin usou o fornecimento de gás como arma de coerção política, ameaçando cortar suprimentos para países que ousassem contrariar seus interesses. Agora essa ferramenta foi praticamente neutralizada. Além disso, o próprio Kremlin ajudou a cavar sua própria cova. O gás russo, antes barato e acessível, tornou-se um problema logístico e financeiro para Moscou. Com a perda do mercado europeu, Putin tentou redirecionar suas exportações para a Ásia, principalmente para a China e a Índia. Mas esses países, cientes da fragilidade russa, passaram a exigir descontos agressivos, obrigando a Rússia a vender seu gás por preços bem abaixo do mercado global. O resultado foi um colapso nas receitas energéticas, um dos principais pilares da economia russa. Enquanto isso, a Noruega, que já possuía uma infraestrutura robusta para a extração e transporte de gás, apenas ampliou seus investimentos. Novos campos de exploração foram ativados no Mar do Norte e no Mar de Barents, e contratos de longo prazo foram firmados com países europeus que, desesperados para evitar um novo inverno sob o risco de escassez de energia, garantiram que a Noruega se consolidasse como a nova potência energética do continente. Mas não foi só a Europa que se beneficiou dessa mudança. Os Estados Unidos viram na crise uma oportunidade de expandir sua influência no setor energético global. Com a redução das exportações russas, Washington aumentou suas vendas de gás natural liquefeito (GNL) para a Europa, consolidando ainda mais sua presença no mercado. Essa aliança entre Estados Unidos e Noruega não apenas enfraqueceu a economia russa, mas também garantiu que Putin perdesse um de seus maiores instrumentos de chantagem política. Diante desse cenário, o Kremlin foi forçado a rever sua estratégia. Putin tentou usar o petróleo como sua nova arma geopolítica, mas as sanções ocidentais rapidamente dificultaram essa manobra. O teto de preços imposto pelos Estados Unidos e pela União Europeia tornou inviável a venda de petróleo russo em grandes volumes e, assim como no caso do gás, a China e a Índia passaram a explorar a vulnerabilidade russa para obter barris a preços de liquidação. A situação se agravou ainda mais com o colapso do gasoduto Nord Stream, que explodiu misteriosamente no fim de 2022. Esse incidente eliminou qualquer chance de a Rússia retomar suas exportações diretas para a Alemanha e aumentou ainda mais a dependência europeia da Noruega e dos Estados Unidos. Sem uma alternativa viável, Moscou viu suas receitas encolherem, seu orçamento de guerra ficar cada vez mais pressionado e sua capacidade de sustentar o conflito na Ucrânia seriamente comprometida. E para piorar, a Rússia ainda enfrenta uma crise interna. A inflação disparou, os juros subiram para níveis insustentáveis e a fuga de capitais atingiu recordes históricos.
O Kremlin tenta esconder o caos econômico com estatísticas manipuladas e uma repressão brutal contra qualquer manifestação de descontentamento, mas a realidade é inescapável. A Rússia está afundando e a Noruega foi um dos grandes responsáveis por essa queda. A pergunta que fica é: até onde esse colapso pode levar a Rússia? Se a economia russa continuar desmoronando, será que Putin conseguirá sustentar sua máquina de guerra? Ou veremos uma nova reviravolta geopolítica que pode mudar completamente o rumo do conflito? Enquanto a economia russa afunda, a Noruega colhe os frutos da sua ascensão meteórica no mercado energético. Mas o que parecia ser apenas um golpe econômico contra Moscou está se transformando em um verdadeiro terremoto geopolítico. A dependência europeia da Noruega não se limita mais ao gás e ao petróleo. A Oslo de hoje é um pilar estratégico fundamental para o equilíbrio de poder no continente. A mudança foi tão drástica que, em poucos anos, a Noruega passou de um país pacífico e neutro para um dos maiores aliados do Ocidente na contenção da Rússia. Seus investimentos em defesa cresceram exponencialmente, sua presença na OTAN se fortaleceu e sua influência política se expandiu como nunca antes. Mas essa nova posição não veio sem riscos. O Kremlin, acuado e enfraquecido, já começou a ameaçar diretamente a Noruega. O ministro das Relações Exteriores da Rússia chegou a insinuar que o país escandinavo estava brincando com fogo ao se envolver tão profundamente nos assuntos europeus. Recentemente, analistas de segurança alertaram para uma possível retaliação russa na forma de ataques cibernéticos, sabotagem de infraestrutura crítica e até incursões híbridas no Ártico, onde os interesses noruegueses e russos se chocam diretamente. A questão é que a Noruega, mesmo com sua postura estratégica e seus investimentos em segurança, não pode se dar ao luxo de subestimar Moscou. O Kremlin já mostrou ao longo dos anos que, quando pressionado, não hesita em recorrer a medidas extremas para garantir sua sobrevivência. O uso de operações clandestinas, espionagem e desinformação são apenas algumas das ferramentas que a Rússia pode usar para desestabilizar o governo norueguês e gerar caos dentro do país. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia se vê encurralada. Se há alguns anos Putin usava a energia como uma arma de chantagem contra a Europa, agora ele se vê em uma situação desesperadora. O Kremlin não pode simplesmente atacar a Noruega sem enfrentar uma resposta massiva da OTAN, e sua capacidade de intimidação está cada vez mais desgastada. O fato de que a Rússia agora precisa desesperadamente vender seu gás e petróleo a preços de banana para países como China e Índia mostra o quão frágil sua posição se tornou. Além disso, a Noruega não age sozinha. Os Estados Unidos estão profundamente envolvidos nessa nova configuração energética global e já deixaram claro que apoiarão seus aliados europeus contra qualquer tentativa de retaliação russa. O Departamento de Estado americano já incluiu a Noruega em um plano estratégico para garantir o abastecimento energético da Europa nos próximos anos, o que significa que Oslo tem todo o respaldo necessário para continuar sua escalada como potência energética. O impacto disso no conflito na Ucrânia é imenso. Quanto mais a economia russa afunda, mais difícil fica para Putin sustentar sua guerra. O financiamento do conflito já começa a pesar demais no orçamento de Moscou. O aumento dos gastos militares, combinado com a perda de receitas do petróleo e do gás, está criando um rombo que nem mesmo os oligarcas mais leais ao Kremlin conseguem ignorar. A situação se torna ainda mais crítica quando se olha para o campo de batalha. Sem dinheiro para pagar novos armamentos e sem um fluxo confiável de tecnologia militar, a Rússia começa a enfrentar um problema real de abastecimento. As sanções impostas pelo Ocidente, somadas à crise energética e à deterioração da infraestrutura industrial russa, estão limitando gravemente a capacidade de Moscou de manter sua ofensiva na Ucrânia. A dependência crescente da Rússia em relação ao Irã e à Coreia do Norte para suprimentos bélicos mostra o tamanho do buraco em que Putin se meteu. O exército russo, que já foi considerado uma das forças mais poderosas do mundo, agora precisa importar drones iranianos e munições norte-coreanas para manter sua campanha militar
Isso sem falar nos cortes salariais dentro das forças armadas russas, que estão levando muitos soldados a desertarem ou se recusarem a lutar. E enquanto isso, a Noruega continua fortalecendo sua posição. O governo norueguês anunciou recentemente um plano ambicioso para expandir sua capacidade de extração de gás e petróleo, garantindo que sua posição de liderança no mercado energético se mantenha sólida nos próximos anos. Com isso, a dependência europeia da Noruega só aumentará e o controle de Putin sobre o continente continuará a se esvair. Mas a grande pergunta que permanece é: até quando Putin pode resistir? Se a economia russa continuar nessa trajetória de declínio, é inevitável que o Kremlin enfrente uma crise interna de grandes proporções. Já há sinais de que os aliados mais próximos de Putin começam a duvidar de sua capacidade de liderança. E com o descontentamento crescendo dentro da Rússia, a possibilidade de um colapso político se torna cada vez mais real. O que acontece quando o império baseado na força e no medo começa a ruir? Será que Putin está prestes a enfrentar sua maior derrota? Com a economia russa afundando e sua influência energética em colapso, o que resta a Vladimir Putin? A resposta para essa pergunta pode definir não apenas o futuro da Rússia, mas também o equilíbrio de poder global. A Noruega, com seu domínio crescente no mercado de gás e petróleo, mostrou que a dependência europeia da Rússia era mais frágil do que muitos imaginavam. Agora Moscou enfrenta um dilema mortal: aceitar o declínio inevitável ou reagir com desespero. Historicamente, regimes autoritários em colapso não costumam se render facilmente. Putin já provou que está disposto a sacrificar milhares de vidas para manter sua posição, mas mesmo dentro do Kremlin, já há sinais de que sua liderança está se tornando um fardo pesado demais para carregar. Os oligarcas russos, que sempre foram a base do poder de Putin, começam a questionar abertamente sua capacidade de garantir estabilidade econômica. Para eles, o que antes era um império de recursos ilimitados agora se transformou em um abismo financeiro sem fundo. Enquanto isso, na Noruega, a realidade é bem diferente. O governo norueguês não apenas consolidou sua posição como o maior fornecedor de gás da Europa, mas também garantiu que essa vantagem estratégica se mantenha por décadas. Recentemente, Oslo anunciou novos investimentos em infraestrutura energética, incluindo a modernização de sua rede de gasodutos e a expansão de suas operações no Mar do Norte. Isso significa que, mesmo se a Rússia tentasse recuperar sua influência no setor, não haveria mais espaço para ela. O mais impressionante é que a Noruega alcançou essa posição sem precisar de alianças militares agressivas ou ameaças geopolíticas. Sua ascensão foi construída puramente com base em estratégia econômica e aproveitamento de oportunidades. Enquanto a Rússia apostava no uso da energia como uma arma de intimidação, a Noruega fez exatamente o oposto. Transformou seus recursos naturais em uma ferramenta de estabilidade para a Europa. E isso, no longo prazo, se provou muito mais eficaz do que qualquer chantagem política. Agora, Moscou precisa lidar com as consequências de suas próprias escolhas. O bloqueio ao gás russo se tornou irreversível e a dependência do Kremlin em relação a mercados como China e Índia não será suficiente para cobrir as perdas bilionárias. Pior ainda, os preços mais baixos que a Rússia precisa aceitar para continuar exportando seu petróleo fazem com que sua margem de lucro seja cada vez menor. Mas talvez o maior problema de Putin não esteja na economia, e sim dentro do próprio governo. A instabilidade política cresce a cada dia. A repressão contra opositores se intensificou e as manifestações contra a guerra começam a surgir em diversas partes do país. Para um líder que construiu sua imagem em cima da força e do controle absoluto, perder a narrativa para seus próprios cidadãos é um sinal de fraqueza que pode ser fatal. E se Putin cair? Essa é a grande incógnita. Nenhum analista ousa prever o que aconteceria caso o Kremlin entrasse em colapso. Uma sucessão caótica poderia levar a uma fragmentação da Rússia, algo que o Ocidente teme tanto quanto Moscou. Mas uma coisa é certa: o tempo está contra Putin. Ele pode tentar prolongar a guerra, aumentar a repressão interna e buscar novos aliados desesperadamente, mas nada disso impedirá o colapso econômico que se aproxima. No fim, a lição deixada por essa reviravolta geopolítica é clara: quem usa o poder como arma acaba se tornando refém dele. A Rússia apostou que poderia subjugar a Europa com sua dependência energética,
Mas no final, foi a Europa que se libertou. Agora, a Noruega assume um papel que poucos esperavam, o de peça-chave na nova ordem energética global. E Putin, ele se vê encurralado, sem opções e sem saída. A pergunta final não é mais se a Rússia conseguirá resistir, mas sim quando o inevitável desmoronamento começará. E quando isso acontecer, o mundo assistirá ao fim de uma era e ao nascimento de um novo equilíbrio de poder, onde a Noruega e o Ocidente ditarão as regras. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.